Talvez você já tenha ouvido aquela frase, o segredo da venda é a compra, né? Ou alguma coisa derivada disso. O primeiro ponto aqui desse vídeo é te explicar aqui alguns jeitos ideais para você encontrar um fornecedor do jeito mais básico até um jeito mais avançado, e no final eu vou te dar uma lista de fornecedores gratuito com mais de 200 fornecedores para você usar aí também, beleza? Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que tem muitas formas também que vai além do que eu vou mostrar na tela aqui. Por exemplo, feiras, polos, são coisas que vão te ajudar demais. Às vezes você pensa em vender aquele produto que está lá na China te esperando e você esquece que tem um fornecedor do seu lado. Você esquece que você está inserido dentro de um polo. Eu, por exemplo, estou aqui dentro de um polo moveleiro. Quando eu falo de vendas online, existem muitas pessoas aqui na cidade que vendem móveis. E por que isso é um benefício muito interessante? Muitas dessas pessoas que vendem móveis nem precisa de fato ter o estoque dentro do galpão delas. Elas podem usar o estoque do próprio fornecedor. Vendeu, ela vai lá, monta no carro dela, busca o móvel, seja lá qual for, e despacha com a transportadora. Então, dessa forma, ele não precisa travar o caixa dele. Isso é tipo um dropshipping? Pode ser, mas de certa forma, você está próximo do fornecedor, você vai lá e coleta e despacha. Você tem esse fluxo ali para você fazer, e sem contar que você está mais próximo. Quando a gente fala de dropshipping, a gente normalmente não tem essa proximidade tão grande com o fornecedor, né? Comprou, o próprio fornecedor já fica sabendo, manda aquele produto, seja nacional ou internacional. Costuma ser uma coisa mais fria. Isso que eu estou falando é algo mais com contato mesmo, fechando negociações e tudo mais. Então, às vezes, antes de você começar a navegar dentro da internet, igual eu vou te mostrar, aí na minha lista de fornecedores, igual eu vou te mandar, pesquise na sua região. Talvez tenha algumas oportunidades aí incríveis, cara. Quando a gente fala de Mercado Livre, por exemplo, cara, é difícil a gente encontrar algum tipo de produto que não tenha ali pelo menos 1000 vendas dentro de um item. É raríssimo isso acontecer. Qualquer nicho que você pesquisa no Mercado Livre, cada dia mais eu sou surpreendido com coisas que têm um alto volume de vendas dentro do Mercado Livre. Então, não quer dizer que você tem que vender aquele produto que está todo mundo vendendo, que só isso que vai fazer você dar certo. Talvez tenha itens próximos de você, que pode trazer um bom resultado. Então, vem para a tela aqui comigo. A primeira diquinha boba que eu vou te explicar aqui é um jeito de pesquisar no Google para você forçar o Google a entregar e te mostrar aquilo que realmente você quer. Vou dar um exemplo aqui, ó. Fornecedor de jeans em... Aí eu coloco entre aspas agora, ó. Entre aspas duplas, UBA-MG. Fecho as aspas duplas e pesquiso. O que eu estou fazendo aqui? Tirando, obviamente, os patrocinados, ele vai forçar a todos os resultados que ele vai me mostrar, vai ter que ter a palavra UBA. Todas têm, ó. Não sei o que, UBA. Aqui, ó, se você pesquisar aqui, tá UBA. UBA, tá vendo? Ó? UBA que é a cidade que eu tô, tá, pessoal? Aqui, UBA também. Todas as pesquisas que ele te entregar, o que você colocar entre aspas duplas, tem que ter essa palavra. Porque aí você pesquisa alguma coisa e do nada você começa a viajar na maionese e ele começa a te mostrar aquelas coisas que tem mais cliques. Não necessariamente que tenha a palavra que você pesquisou. Então coloca entre aspas aqui, igual eu fiz, por exemplo, que vai te ajudar a encontrar exatamente o item que você quer. Uma outra estratégia que você pode fazer é usar inteligência artificial. Para pesquisa, sim, o Gemini ele é interessante para esse tipo de pesquisa que a gente está fazendo, porque ele é da própria Google. Então ele vai te entregar um resultado meio que dando aquele confere ali com acesso direto ao Google mesmo. Então você pode vir aqui e fazer a mesma pesquisa nele. Não tem problema nenhum. Você vir aqui, você pode vir por aqui também, tá, pessoal? Agora tem esse modo IA aqui, ó. Você dá um clique e ele já traz aqui para dentro do Gemini. É claro que ele não é tão sofisticado, mas ele pode te dar uma visão do que você quer aqui já de cara. Aí você vem aqui, ó. Lista somente nome e telefone de todos eles. Ele vai listar para você e vai ficar mais fácil para você entrar em contato. Enfim, você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui, mas você pode também fazer aqui pelo Gemini e ir conversando com ele até chegar numa lista ideal. E aí você pede para exportar essa lista em PDF, alguma coisa assim, para você depois fazer a leitura e fazendo anotações em cima disso. Ou numa planilha, para você ir complementando essa planilha de acordo com que você entra em contato com aquele fornecedor. Certo? Outro ponto importante também que as pessoas acabam deixando de lado aqui é com relação a ir de fato, como é que se diz? Tirar a bunda da cadeira e ir em busca de networking e conhecer pessoas. Às vezes você vai em algumas feiras, igual trazendo um pouco mais aqui para minha vivência, né? Igual eu falei que eu estou num polo moveleiro. Tem uma feira aqui que ela é de 2 em 2 anos e ela se chama FEMUR. Essa feira de móveis, né? Vem pessoas do Brasil inteiro e é uma enorme oportunidade essa feira. Por quê? Você vai ver inovação. Naquele nicho que você tem interesse em vender, vai ter muita gente ali inovando, produtos que provavelmente não estão no mercado e que vão explodir no próximo semestre, alguma coisa assim.
Então você já consegue literalmente beber água limpa, você já consegue conversar com vários fornecedores que talvez não seria tão simples você conversar assim. Aí você teria que marcar uma reunião, ver se o dono está disponível, ver se o representante comercial vai conseguir te atender e só nisso aí vai embora uma semana. Então isso aumenta muito a sua produtividade, você ficar atento a essas feiras e ir até elas. Normalmente não é um custo tão elevado você ir em feiras de negócios, porque a ideia da feira é fazer negócio. Então se você deixa um custo de um ingresso absurdamente caro, vai fazer com que as pessoas não vão. E não é o intuito da feira nesse caso. Então, dá uma pesquisada nisso, cara. Às vezes tem 100 km de você, 150 km de você, ou talvez até mais próximo que isso, para você conseguir ir lá e conversar. Você vai ganhar muito tempo nisso. Imagina você chegar numa feira que tem 30, 40, 50, 100 fornecedores daquele nicho que você tem interesse em vender, tudo ali à disposição de você. E um dia você conversa com 10, com 15. Se essa feira for 3 dias, cara, você ganha um mês de trabalho. Porque para você conversar com todas essas empresas em 3 dias, seria impossível se não tivesse a feira. E se você fosse fazer isso individualmente, você, igual como eu disse, seria consumir facilmente aí mais de um mês de trabalho somente trocando ideia, prospectando, vendo o produto, entendendo e fazendo uma proposta. Facilmente ir embora um mês aí, se você parar tudo o que você está fazendo para fazer só isso, né? Tem esse detalhe aí também. Então, dá uma olhada nisso, cara. Vê se tem alguma feira interessante para você ir, dá uma buscada nessas informações, que com toda certeza vai ter uma oportunidade aí, talvez não amanhã, mas talvez na próxima feira você fala, opa, vou lá para conhecer. Eu não estou falando para você ir lá com um lotado de dinheiro no bolso para ir lá e já fazer negócio e sair de lá com produto. Não, para você conhecer, se inspirar, pegar novas ideias, trocar ideia, trocar contato, para você ir evoluindo nesse nicho que você tem interesse em fomentar. Outra coisa muito importante também que as pessoas acabam deixando de lado é pós-negociação. Às vezes o cara vai lá e conversa com o cara, Wallace, mas eu não tenho fluxo de vendas, eu sou um cara pequeno, não tem, é difícil para mim negociar. É óbvio, vai ser muito mais difícil para você negociar, sendo que você não consegue garantir para aquele fornecedor quanto você vai comprar por mês, em comparação com um cara que já compra 3, 4 caminhões dele todos os meses. É claro que isso faz uma diferença gigantesca na negociação. Mas não é só por causa disso que você tem que simplesmente abaixar a cabeça no primeiro preço que você recebe. Então, assim, você recebeu a primeira tabela, você fala, ó, beleza, você me passou aqui a R$100, mas para mim faz sentido a 95. Faz sentido para você também? Faz. Define o preço primeiro. Definiu o preço primeiro? Avança para o prazo. Eu sei que vai ser impossível se o cara não te conhece, se você não tem um CNPJ antigo ou nada nesse sentido. Impossível, praticamente, o cara te dá um prazo ali só no fio do bigode, né? Só como é que se diz? Na confiança mesmo do que você está dizendo para ele. É improvável. Porém, aos poucos, não esquece, comprei uma vez de você, deu certo, segunda vez deu certo, terceira vez deu certo. Então, sempre que você tiver uma oportunidade de pedir um prazo, especialmente se você não tem um caixa gigantesco de dinheiro para você começar a operação. Se você tiver muito dinheiro para começar uma operação, beleza, você já pode usar esse dinheiro que você tem como argumento para conseguir mais desconto. Beleza, é 95, então à vista 90. Né? Enfim, aí entra as negociações. Outro ponto importante, se não é esse o caso, eu não tenho esse caixa infinito aqui disponível para poder ir comprando e negociando no preço de à vista e tudo mais. Eu preciso de prazo. Então compra os primeiros ali à vista. Se você for usar um fornecedor, por exemplo, que aceita link de pagamento, você tem um cartão de crédito aí que automaticamente já vai te dar aí 30 ou até 40 dias de prazo para você poder pagar. E para o seu fornecedor vai ser à vista. Isso daí já vai te dando um fôlego. E depois que você conseguir um prazo com o seu fornecedor, isso vai ser fantástico. Porque se você comprar do seu fornecedor um volume de produtos que você consegue vender em 20 dias e ele te dá um prazo de 30, em 20 dias você vendeu e entregou tudo que você comprou 30 dias atrás. Naquele limbo dos últimos 10 dias ali, desses 20 que eu acabei de dizer, é o período talvez para o marketplace terminar de te pagar. Então você, nesse exato momento, você vai começar a trabalhar com o dinheiro do seu fornecedor. E aí a sua escala vai ser infinita, que você não vai estar tirando dinheiro do bolso para poder orquestrar toda essa operação. Né? Você vai trabalhar com o dinheiro dele graças ao prazo que ele te deu. É claro, né, pessoal? Falando assim parece a Disneylândia, né? Mas tem detalhes no meio disso. Você tem que, obviamente... E se você não vender tudo em 30 dias, né? Tudo isso você tem que ficar atento também. Então você tem que comprar uma quantidade ali ciente, de 15 em 15 dias você já vai fazendo as compras com o seu fornecedor. A partir daí você já vai trabalhando com o dinheiro dele mesmo. Que é o que muita gente cresceu aqui na minha região a nível de imóveis por causa disso. O cara não pedia prazo de certo modo, 30 dias. Ele pedia menos, pedia 7 dias de prazo. Aí o cara ia lá e conseguia 7 dias de prazo. E por que ele precisava de um prazo tão curto? Porque ele só ia buscar lá na fábrica depois que vendia. Vendeu e montava no carro, pegava, etiquetava, mandava. Aí esses 7 dias de prazo que ele consegue depois do momento que ele retira, é legal. Porque normalmente já vai ter sido entregue o produto e o fluxo de pagamento já vai ter caído na conta dele para ele poder pagar aquele fornecedor. Então muita gente conseguiu alavancar
dessa forma com caixa pequeno, né? Muitas pessoas que passaram por aqui pegaram as plaquinhas da Shark que eu estou olhando aqui agora, de 10, 100 e 1 milhão, começaram assim. Então, é uma dica interessante também para você, certo? Então, aprenda a não aceitar o primeiro preço. Essa é a dica que eu tenho para te dar. Use a negociação, todo o artifício que você tem. O tete a tete é importante, o telefone é importante. Esse negócio de resolver tudo por WhatsApp é lindo e maravilhoso. Mas, cara, o olho no olho, ele ainda tem um poder muito grande. Muito, muito grande. O aperto de mão ali fortalece muito essas parcerias que você está em busca de fazer. Outra coisa importante, Wallace. Pesquisei, não tem jeito, cara. Já olhei em fornecedor, já olhei aqui na região. Todas as possibilidades que você está falando na minha cabeça aqui há mais de 10 minutos, eu já tentei. Não deu certo. Tentei com profundidade mesmo, não deu certo. Tem que ser com profundidade. Quais as outras alternativas que você pode ter? Você pode importar, por exemplo, da China. Tem a John Pro aqui, que você consegue entrar e fazer umas pesquisas e fazer uma importação. Né? É tipo um AliExpress, porém ele é 100% focado nesse tipo de compra. Né? Compra no atacado na China. O foco dele é estritamente esse. Então vai aparecer muitas oportunidades aqui para você já ir estruturando. Sem contar que agora ele tem alguns produtos aqui, ó, com estoque no Brasil. Então isso também pode ajudar vocês nessa tomada de decisão de qual você vai vender e tudo mais. Obviamente, outro fator muito importante, independente se você está comprando na John Pro aqui ou comprando em qualquer outro lugar, nunca entupa o seu estoque porque conseguir uma condição melhor para você. Porque eu estou falando para você não aceitar o primeiro preço de imediato. Vamos voltar naquele exemplo de 100 que você faz uma oferta de 95. Aí o cara retorna essa oferta para você assim, ó. Se você me comprar 100 peças, eu consigo a 95. O que você vai fazer na hora como empreendedor? 100 peças vezes R$5 de desconto? Tô colocando R$500 no bolso. Pô, lindo, maravilhoso. Mas você calculou se você vai conseguir vender esse produto todo? Você calculou o dinheiro que vai sair do seu bolso para você comprar esse item aqui? E se esse item não vender a 100 unidades durante o primeiro mês? Você fez esse cálculo certinho? Então você precisa colocar tudo isso na balança para você tomar a decisão de qual é o melhor caminho para o seu negócio. Porque sem isso, cara, você não vai conseguir prosperar. Quer dizer, você vai encontrar uma oportunidade muito boa, vai crescer o olho nela, que caramba, eu não posso perder, mas no final você não vai conseguir manter aquilo para sempre, que vai comer seu fluxo de caixa, porque você não conseguiu vender todas aquelas peças. Então não se iluda só porque você conseguiu uma condição melhor ou porque o cara te ofereceu um volume maior. E outra coisa também que muita gente acaba se iludindo. É interessante você conversar com o fornecedor e quando ele tiver essa possibilidade, te mandar, por exemplo, o top 10 produtos dele mais vendido para quem vende na internet. Normalmente eles tendem a mandar, tá? Isso aí é particular de cada fornecedor que você vai entrar em contato. Mas você tendo esse dado, às vezes você olha e fala, caramba, vou comprar esse top 3 aqui dele que eu vou vender pra caramba. Não, cara. E aquilo ali vai facilitar você a pesquisar. Mas não quer dizer que está no top 10 dele que significa que você vai conseguir vender ele bem na internet. Por dois motivos. O primeiro, esse top 10 dele, a gente não consegue metrificar como ele chegou nesse dado, qual que é o período que ele está analisando e tudo mais. E segundo, talvez aquele top 3 ali, cara, foi um fornecedor que tem onde vender esse produto de uma maneira estratégica, que comprou, um cara às vezes comprou infinitas quantidades deles. Então essa visão talvez pode enviesar um pouco a sua análise. Talvez um cara comprou tanto um item, e só esse cara que está conseguindo vender ele bem, e ele comprou tanto um item que jogou ele lá no top 3. Sendo que todos os outros vendedores que compram aquele fornecedor não compram aquele item. Isso pode acontecer. O top 10 ali que você pedir, ele vai servir para te dar um norte. Por onde eu vou começar a minha pesquisa desse fornecedor? É excelente para isso. Mas você não tem que levar ele como uma regra absoluta, não. Talvez tenha algum produto lá no top 50 dele que você enxerga uma oportunidade para poder vender ele. Certo? Beleza, então, pessoal. Vamos voltar aqui agora para a gente falar um pouquinho para fechar essa ideia, esse bate-papo que a gente teve aqui com a lista de fornecedores que eu prometi para vocês lá no início. Vou trazer para vocês aqui a lista de fornecedores completa, tá? Tem mais... Aliás, ela tem aqui... Tem como você desbloquear todos aqui, tem mais de 2.000 fornecedores, mas ela já vai livre para vocês sem custo nenhum com 200 fornecedores, tá? Um deles que vocês estão vendo são esses aqui que está aparecendo para você. A maioria vai com telefone, tudo estruturado, tudo bacaninha, com nicho, subnicho, tudo lindo, tudo maravilhoso para você começar a entrar em contato, tá? Se quiser desbloquear, cara, você desbloqueia ali, mas a ideia é só te dar esse norte. Não se perca nessa lista de fornecedores. Primeiro, faça tudo o que eu falei, cara. Entra no Google, faz aquele esquema da pesquisa de aspas duplas. Pesquisa para ver se tem algum polo próximo de você que você consegue explorar. Vá em feiras, converse com pessoas, olho no olho para poder entender aquele mercado. Faz isso tudo que eu estou te falando para depois você investir um forte tempo na lista de fornecedores. Porque se você investir de cara isso daqui, talvez você está negociando com um cara lá do Rio Grande do Sul, ou você lá do Ceará,
e quer fechar negócio com o cara, tem frete, tem 1000 coisas no meio desse processo que podem deixar o seu produto mais caro. E como eu disse anteriormente, eu vou repetir para fechar esse vídeo. Às vezes tem um cara do seu lado que consegue uma condição. Às vezes é um cara pequeno, às vezes não é um fornecedor tão grande, mas que ele vai conseguir te ajudar. Beleza? Juntando todos esses produtos que eu estou falando aqui, pessoal. Beleza, você conseguiu uma oportunidade, vai colocar no Mercado Livre, vai acelerar e tudo mais. Depois que você estiver acelerando dentro do Mercado Livre, tem uma chave muito importante que você precisa virar no seu negócio. A de fortalecimento de marca. Isso vai fazer com que você consiga vender produtos mais caros do que a sua concorrência. Vou te dar um exemplo. Existe assim, você é um cientista a ponto de confirmar para mim o porquê, ou se, né, a palavra certa é se. A garrafa da Stanley, por exemplo, igual essa aqui que está na minha mão, ela gela mais do que a garrafa do Wallace Copos, né? Estou inventando aqui um nome qualquer. Quem garante isso? Né? Eu, particularmente, não garanto. Eu não coloquei um termômetro nesse copo e no outro copo e fiquei olhando para aquilo ali 24 horas para ver qual que fica mais quente, qual que fica mais gelado. Eu não fiz isso. Acredito que você também não tenha feito. E por que você olha para a garrafa da Stanley e enxerga sinônimo de qualidade? Fortalecimento de marca. Simples assim. E não tem como você fazer um grande fortalecimento de marca somente dentro dos marketplaces. Você precisa ter um canal próprio. Um www.sualoja.com.br. Por quê? Todos os vídeos, quando eu vou falar sobre loja virtual, eu sempre faço essa pergunta. Você comprou já no Mercado Livre? Eu tenho certeza disso. E quando me fala qual foi o vendedor da sua última compra que você fez no Mercado Livre. Eu duvido que você vai lembrar o nome da marca, não da marca, né, mas o nome daquele lojista. O nome daquele cara por trás que embalou esse produto com todo carinho e chegou até na sua casa. Provavelmente você vai lembrar que comprou no Mercado Livre. Então, quando você tem um site próprio, isso não vai acontecer mais. A chance dele lembrar de você é enorme. E sem contar que o site próprio, o cliente é seu. Você vai conseguir reengajar ele, trabalhar a recompra, entregar cupom de desconto, mandar mensagem para ele no WhatsApp. Você vai ter N possibilidades ali com aquele cara que virou o seu cliente de fato, certo? E para tudo isso que eu estou te falando, nós aqui sempre recomendamos a Nuvem Shop, tá? Vou até abrir para vocês darem uma olhada aqui, ó. Basicamente a Nuvem Shop vai ter absolutamente tudo que você precisa e um pouco mais para você conseguir vender no e-commerce. Temas gratuitos, muitos temas gratuitos, assim, fantásticos temas gratuitos. Muita opção de plataformas de pagamentos, plataformas de frete. E se você não quiser trabalhar com nenhuma plataforma dessa, tem plataforma Nuvem Pago, que é da própria Nuvem Shop, que faz todo o trâmite de pagamento, cartão e tudo mais, o intermediador de pagamento da Nuvem Shop. Tem o Nuvem Envio, para você poder fazer toda a logística de frete e tudo mais, não precisar plugar nada aqui dentro, tudo funciona em perfeita harmonia. Né? Só esses dois pontos que eu estou te falando. E a questão dos temas serem gratuitos, isso aí já é um divisor de águas. Tá? E para fechar tudo isso como uma cereja do bolo, na minha opinião, é o custo mensal que você vai ter nisso. Tá? Se eu descer aqui um pouco mais, você vai ver aqui que os planos, vou clicar para vocês de uma vez. Aqui, R$ 69,00, tem plano gratuito. Então, você vai ter esse custo aqui para ter uma loja absolutamente robusta que muitos clientes nossos, inclusive muitos deles que pegaram essas plaquinhas que estão aqui do meu lado, conseguiram com a Nuvem Shop. Então, você pode ir tranquilamente, que ela vai aguentar a escala, não vai te trazer nenhum tipo de problema. Estou te falando do fundo do meu coração, que tem mais de 4 anos, que a gente sempre utiliza a Nuvem Shop nas implantações que a gente faz de e-commerce. Então, testa para você aí. No primeiro link da descrição vai ter um cupom de 7 dias gratuitos com 25% de desconto nessa primeira mensalidade. Beleza? Eu sou o Wallace Messias, eu vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.